Se você vive morrendo ou defendendo no Operation One, talvez o problema nem seja a sua mira. Talvez você só esteja defendendo errado, porque muita gente faz sempre a mesma coisa. Começa o round, sai correndo, tenta pegar kill, abre a cara em qualquer porta e morre em 15 segundos. E depois pensa, meu time é muito ruim, mas calma. Às vezes, o problema não é o time. Às vezes, você só está jogando a defesa como se fosse ataque. E defender no Operation One não é sair igual doido procurando kill. Defender é ser aquele cara chato, o cara que segura a entrada, o cara que faz o inimigo perder tempo, o cara que não morre de graça. Então hoje eu vou te mostrar 7 dicas bem simples para defender melhor no Operation One, principalmente se você joga sozinho. Sem papo complicado, bora lá! Dica 1. Não saia caçando kill. A primeira dica é simples. Para de sair caçando kill no começo do round. Eu sei que dá vontade, você começa defendendo, escuta tiro, vê a porta aberta e já pensa, vou pegar esse cara. Só que na maioria das vezes é aí que você morre. Na defesa, quem precisa entrar é o ataque. Você não precisa correr até eles. Eles precisam vir até você. Então se você está segurando uma porta, uma escada, um corredor, fica calmo. Segura a posição, escuta o som e espera o cara aparecer. Se você segura uma entrada por 30 ou 40 segundos sem morrer, você já ajudou muito. Porque quanto mais o tempo passa, mais o ataque fica desesperado. E quando o ataque fica desesperado, ele começa a entrar de qualquer jeito. Aí fica muito mais fácil de defender. Então lembra, defensor bom não é o cara que morre tentando fazer highlight. É o cara que fica vivo e faz o ataque perder tempo. Dica 2. Não feche tudo sem pensar. A segunda dica é sobre reforçar parede e colocar barricada. Muita gente começa o round e sai fechando tudo. Reforça qualquer parede, coloca barricada em qualquer porta, fecha tudo que vê pela frente. Só que isso pode atrapalhar você e seu time. Antes de sair fechando tudo, pensa rapidinho. Qual bomba eu preciso defender? Por onde costumam entrar? Essa parede é importante mesmo? Se der win, para onde eu vou sair? Porque se você fechar tudo sem pensar, pode acabar preso. Aí o inimigo abre uma parede, joga pressão em cima de você e você não tem para onde correr. Então não é sobre fechar tudo, é sobre fechar o que importa. Se uma parede dá visão direto para a bomba, provavelmente ela é importante. Se uma porta é o único caminho para você sair, talvez não seja bom bloquear tudo ali. Defender é bem simples. Você protege o bombe, mas também deixa espaço para se mexer. Dica 3. Escolha o equipamento certo. No Operation One, você não tem operador igual o Rainbow Six, então quem define sua função é o equipamento que você escolhe. Ou seja, não escolhe gadget só porque você acha legal, escolhe pensando no que você precisa fazer naquele round. Antes de começar, pensa assim, eu preciso proteger uma parede? Eu preciso saber por onde os caras vão vir? Eu preciso segurar uma entrada? Ou eu preciso jogar mais seguro porque estou sozinho? Isso muda muito. Se você sempre morre porque não sabe de onde o inimigo vem, talvez você precise de mais informação. Se o ataque sempre entra rápido por uma porta, talvez você precise de algo para trazer ele. Ou se uma parede sempre é aberta, talvez você precisa pensar em como proteger melhor aquela parede. A ideia é simples, o equipamento precisa resolver um problema. Não pega qualquer coisa no automático, pensa no bombe, pensa onde você vai ficar e escolhe algo que ajude de verdade. Dica 4. Use som, câmera e informação. Essa dica aqui é uma das mais importantes. No Operation One, muita gente joga sem falar nada. Ninguém abre chat, ninguém usa voz, cada um joga meio que sozinho. Então você não pode depender dos outros para saber onde o inimigo está. Você precisa prestar atenção, e informação não é só câmera. Informação é tudo, som de passos, porta quebrando, parede sendo destruída, tiro vindo de um lado, aliado morrendo em uma posição, até as câmeras e drones, tudo isso te ajuda. Por exemplo, se você ouviu uma barricada quebrando de um lado esquerdo, já tem alguém por ali. Se seu aliado morreu na escada, provavelmente tem inimigo vindo da escada. Se você viu na câmera que seu inimigo está longe, não precisa abrir desesperado para tentar matar ele. E quando você está esperando, fica muito mais fácil de ganhar na trocação. Antes de sair correndo, tenta descobrir de onde o inimigo está vindo. Só isso já salva você de morrer no round.
Dica 5. Olha o que o seu time está fazendo. Mesmo que seu time não fale nada, ele ainda te ajuda. Não porque eles vão combinar uma jogada com você, provavelmente não vão, mas eles mostram o que está acontecendo no round. Olha onde seus aliados estão, olha onde eles morreram, olha de onde estão vindo os tiros, olha se o bombe está vazio. Se todos os teus aliados estão de um lado, talvez o outro lado precisa ser protegido. Se 3 aliados morreram no mesmo lugar, provavelmente o ataque está vindo por ali. Se seu time está rushando demais, talvez você precise ser o cara que fica vivo no bombe. Essa dica é muito boa para quem joga solo, porque você não precisa depender do time, mas precisa usar o time como pista. Tipo assim, meu time morreu na esquerda, então tem perigo na esquerda. Todo mundo ficou dentro do bombe, então eu vou cuidar o fora do bombe. Meu time saiu caçando kill, então eu vou ficar vivo no bombe. Isso parece simples, mas muita gente não faz. Muita gente joga como se estivesse sozinho no mapa, mas mesmo sem cal, o jogo está te dando informação o tempo todo. Dica 6. Aprenda por onde seus inimigos entram. Você não precisa decorar o mapa inteiro, não precisa saber o nome de todas as posições. Para começar a defender melhor, aprenda só o mais importante. Onde está a bomba? Por onde os inimigos mais entram? Qual parede eles precisam tentar abrir? Qual escada leva até o bombe? Onde eles costumam plantar e para onde eu posso fugir caso precise. Só isso já muda muito o round, porque quando você não conhece o mapa, você fica perdido. O inimigo aparece e você toma um susto, mas quando você sabe por onde eles costumam vir, você já fica preparado. Você mira antes, você coloca o equipamento antes e você defende muito melhor. Então faz assim, escolhe o mapa e começa a reparar por onde os inimigos sempre entram aqui. Depois que você aprende isso, defender fica bem mais fácil. Não tente aprender tudo em um dia, aprenda por partes jogando. Dica 7. Não abra pixel sem motivo. Essa talvez seja a dica que mais salva iniciante. Não dê a cara sem motivo. Você escutou um passo? Calma. Você viu uma porta quebrada? Calma. Você acertou um tiro e o cara correu? Calma também. Muita gente morre porque tinha a vantagem e entregou de graça. Se você está defendendo, muitas vezes o inimigo precisa entrar na sua mira. Então deixa ele entrar. Não precisa aparecer toda hora. Antes de abrir a mira, pensa. Eu sei onde o meu inimigo está, ele está plantando, ele está quebrando alguma coisa ou ele está marcando o pixel? Se eu quiser trocar com ele, eu tenho vantagem? Se a resposta for não, talvez seja melhor esperar, porque abrir sem saber é jogar na sorte, e defender na sorte quase sempre dá ruim. Então guarda isso. Não é porque você ouviu o inimigo que você precisa sair correndo atrás dele. Às vezes, a melhor jogada é simplesmente ficar parado no lugar certo. Dicas extras. Agora 3 dicas rápidas que também ajudam muito. A primeira, mira na altura certa. Não fica andando ou olhando para o chão. Deixa a mira mais ou menos onde a cabeça do inimigo vai aparecer. Assim, quando ele aparecer, você não precisa puxar a mira lá para baixo. Segunda, se o inimigo já viu onde você está, troca de lugar. Não fica parado no mesmo canto esperando ele voltar, mirando exatamente em você. Atirou? Foi visto? Sai dali. Terceira, no final do round, fica calmo. Se está acabando o tempo, quem precisa fazer alguma coisa é o ataque. Você não precisa sair correndo atrás de kill. Às vezes, é só ficar vivo, segurar a entrada e deixar o tempo acabar. Então, resumindo, se você quer defender melhor no Operation 1, começa pelo simples. Não sai caçando kill, não fecha tudo sem pensar, escolhe o equipamento certo, presta atenção no som, câmeras e movimentação. Olha o que seu time está fazendo, aprende por onde os inimigos entram e para de abrir a cara sem motivo. Se você é iniciante, não tenta fazer tudo perfeito de uma vez. Na próxima partida, tenta só uma coisa, não morrer cedo. Só isso já vai melhorar muito a sua defesa. Depois você começa a pensar em reforço, depois em equipamento, depois em informação. E quando você percebe, para de defender igual maluco e começa a ser aquele cara chato que ninguém consegue passar. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem o que acharam das dicas e o que querem ver aqui no canal. E inscreva-se caso não esteja inscrito para me ajudar a produzir mais vídeos. É isso, nos vemos no próximo e um abraço.